Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito da Caixa Seguridade, que é uma das maiores posições da minha carteira de ações. Eu detenho 13 mil ações já faz algum tempo, a um preço médio de 11,73, e nesse vídeo eu quero te mostrar quanto que provavelmente eu vou receber de dividendos ao longo de 2026 em uma ação que começou a pagar dividendos de maneira trimestral, favorecendo o fluxo de caixa para a nossa carteira. E se a ação hoje, lá na casa dos R$ 18, estaria num bom preço. Olha, eu entendo que o filtro de evitar IPO recente é um filtro muito importante para a gente evitar armadilhas. Por outro lado, existem situações onde o IPO ele só é uma armadilha de preço, como foi no começo aqui em 2021, mas não necessariamente uma armadilha de fundamentos. E eu sempre falei isso, olha gente, IPO é armadilha de preço, não entre em IPO. Contudo, passado algum tempo, se a empresa que tem qualidade, Caixa Seguridade a gente está falando aqui, essa empresa ela passou a negociar abaixo do valor intrínseco real da empresa, com margem de segurança, por que não comprar? Essa que é a ideia. E aí, agora, a gente está falando já de 5 anos de IPO, vai bater 5 anos, em abril de 2026. E aí, então, a empresa teria se provado nesse filtro de 5 anos. Qual o problema aí? É que, como a empresa se provou, ela se provou subindo, e subindo muito. Desse fundo aqui, dos R$ 7 aproximadamente, a ação se valorizou 131%. Uma forte valorização, mesmo sendo uma ação que distribui, olha só, no histórico de dividendos aqui, distribui algo em torno de 90% do seu lucro líquido. Basta olhar aqui para os payouts praticados desde 2021. 2021, 90%, 2022, 91,8%, 90%, 91,7%, 91,1%. Então dá para você esperar um payout de 90% em Caixa Seguridade. Mesmo em 2020, praticou 90% de payout. Só que, você sabe, não basta a empresa ser boa, e essa aqui é muito boa, a tal ponto de eu ter escrevido um relatório de análise no ano passado a respeito dessa empresa, trazendo ali as suas características. Tá lá na comunidade FMI. E a gente tem que tomar cuidado porque a gente sente bem ao comprar ações que subiram. Dá aquele conforto. Mas você precisa ser racional. Eu sei que é difícil. E ser racional é o quê? Quanto que eu provavelmente vou ganhar comprando a ação a 18? Essa é a pergunta. Você já sabe que é empresa de qualidade. Bom, é fácil fazer isso, né? É só vir aqui em Contábil, no Investidor 10, e olhar aqui para a evolução do lucro. Então nós temos dados desde 2019. O lucro foi de 2,42 bilhões. Caiu para 2020 abaixo de 2 bilhões esperado, aí recuperou para quase 2 bilhões, quase o resultado de 2019, e depois saltou para 3 bilhões e fechou 2025 com quase 4,3 bilhões de reais. Você pode conferir no site de Relações com Investidores, e aqui está, ó, lucro líquido contábil, 4,3 bilhões de reais, uma alta de 14%. Se você ir pela ótica gerencial aqui, com pequenos ajustes, a alta foi de 10%. Bom, quer dizer que cresceu pelo menos 10% seu lucro líquido. Quando você pega aqui o indicador Kager, que aí pega a evolução do lucro nos últimos 5 anos, ele está extremamente atrativo, 17% ao ano. Imagina uma empresa crescendo por 10, 20 anos, 17% ao ano, é quase uma VEG. É evidente que não dá para você esperar isso. O que dá para você esperar? Após muito crescimento, você ter uma estabilização, um crescimento lento e talvez até uma queda no lucro. Esse é o raciocínio. Poucas empresas, a exemplo do Itaú, conseguem crescer sem ter um deslize em um ano ou outro. Pode ser o caso da Caixa Seguridade. Pode ser, com exceção de situações excepcionais, como foi o caso ali da pandemia, onde a empresa teve queda no lucro. Então, já há no histórico, pelo menos numa situação pandêmica, queda no lucro. Mas beleza, vamos excluir porque é uma situação muito atípica. Até o Itaú sofreu naquele período. De todo modo, você acha que é razoável ficar esperando 17, que seja 15% ao ano de aumento do lucro? Dá para esperar isso? Eu acho que é ser muito otimista. E sempre que o otimismo entra na jogada, eu já coloco um sinalzinho de igual assim, perder dinheiro. Otimismo é igual a perder dinheiro. O Buffett foi muito criticado quando ele criticava a postura dos investidores lá nos anos 2000, em 1999 principalmente, onde ele fala, olha, o pessoal aqui não vai ganhar dinheiro. Esse nível de preços nessas empresas não tem como ganhar dinheiro. E o pessoal falando, o Buffett está ultrapassado, ele perdeu o bonde das empresas de tecnologia. Ele está aí enchendo o saco da gente porque ele perdeu o bonde. E aí depois o que aconteceu? Após ele ter sofrido vários ataques pela mídia, a bolsa da Nasdaq derreteu. Ou seja, a longo prazo, ou até no médio,
médio, o preço não tem como ficar muito distante dos fundamentos. Não tem como. Ele precisa convergir com os fundamentos. Não tem como pensar de maneira diversa. O mercado é irracional no curto prazo. Ele é ineficiente no curto prazo. Então você, investidor inteligente, que segue as lições do Value Investing, você tem que se beneficiar da loucura do curto prazo. Porque no longo prazo a tendência é haver uma convergência entre fundamento e preço. E aí essa convergência é o valor. Então se o preço estiver muito distante para cima, a ação precisa cair. Se ele estiver muito distante para baixo, a ação precisa subir. O nosso papel como investidor de valor é buscar empresas subavaliadas. E como é que a gente faz isso? A gente estabelece margem de segurança, que é a margem de erro, estabelece um valor intrínseco, que é estabelecido com base no quê? Com base no quanto a gente quer ganhar com aquela ação. E é com base nessas premissas que a gente vai tentar dizer aqui, caso a seguridade a 18 é compra, porque também não é para você só olhar para alta e falar, não vou comprar mais. Não é bem assim. Se a ação subiu, vamos pegar todo o período, subiu 80, mas o lucro dobrou, não necessariamente ela está cara. Cuidado com a ancoragem, que ela pode fazer com que você perca de comprar excelentes papéis. Ancoragem é o quê? Eu fico ancorado num preço, talvez meu preço médio, ou um preço de referência que eu vi por muito tempo, a ação eventualmente andando de lado até caindo, aí depois disparou, porque o lucro disparou também, e aí simplesmente eu fiquei ancorado. Eu fiquei com aquele preço de referência na minha cabeça e não consigo me desvincular dele. Eu já vou falar aqui quanto que provavelmente eu vou receber de dividendos, que é o tema desse vídeo, mas antes, vamos ver se vale a pena hoje, no preço de 18? Como é que eu vou fazer aqui? Bom, o primeiro passo é definir quanto que eu quero ganhar. Quanto que eu quero ganhar? E para isso, racionalmente, eu preciso olhar para as taxas de juros. Então a taxa de juros, como diz o Buffett, ela está para o mercado de ações, para as ações, assim como a gravidade está para a astrofísica ou física. Então a ideia aqui é a seguinte, olha, o preço dos títulos, o preço das ações, ele é definido pela taxa de juro, porque a taxa de juro da economia é a remuneração básica, é a remuneração referência dos investidores. Então é com base nela que eu preciso definir quanto que eu quero ganhar com uma ação. Então, qual é a referência que deve ser adotada aqui? Olha, o mercado, ele adota como referência o Tesouro IPCA+, com vencimento de 10 anos. Aqui seria o quê? 2.520 dias úteis. Hoje, olha o tanto que hoje o mercado está cobrando taxa, hein? Se eu pegar aqui, a inflação implícita, que é o IPCA, aqui tá falando 6,15. No histórico a gente teve um IPCA de 6%, tá? Isso aqui não é loucura, Brasil é complicado. Então 6,15. E eu somar com a taxa real que está em 7,71, caraca, quase 8 de novo. Eu tô falando de 13,85, cara do céu. Então quase 14%. Se eu tirar 15% de imposto, quase 12. Então você precisa exigir pelo menos entre 12 a 13,85 no seu modelo de valuation. Senão você está exigindo pouco. O certo pelo certo seria os 13,85 ali. É que não existe uma regra definitiva. Existe flexibilidade. Até porque o mercado utiliza outro tipo de modelo. Utiliza o WACC e o CAPM. Que aí é tema para outro vídeo. Na verdade, para nenhum vídeo, fica lá mesmo na comunidade FMI. Mas enfim, você precisa no mínimo exigir aqui 12. Eu fico com 13, que 3,85 tá exagerado, mas eu fico com 13. E aí, veja, para 2026 eu espero um lucro de 4,5 bilhões de reais. A partir do quê? A partir do lucro de 2025. Eu simplesmente peguei esses 4.300 e adicionei 5%, 4.515. Por que só 5% está crescendo 10, 15% ao ano? Porque como eu falei, a gente tem que esperar desaceleração nesse lucro. Outro detalhe, a empresa retém quanto? Ela retém 10% do seu lucro. E ela tem um ROI aí efetivo de uns 40% aproximadamente. Então o certo era crescer uns 4 a 5. É isso que eu espero na empresa. Mais do que isso, olha, é otimismo. Pode acontecer? Maravilha, empresa boa surpreende positivamente, mas eu não vou ficar, dependente disso. A minha posição como investidor fica muito frágil. Então eu fico com 5%. De tal modo que meu preço justo fica em 16, mesmo com a taxa de 13. Se eu fosse se adotar aqui 14 ou 13,85, esse preço ia cair para uns 15,50, abaixo disso. Vamos colocar aqui, vai. Olha aí, caiu para 14,73, quinzão. Aí olha aqui minha margem de segurança negativa em 19%. Aí você vai me perguntar, Luan, mas e aí, por que o mercado está deixando a ação a 18? Porque o mercado está esperando esse crescimento de 10, como foi no ano 2025. Veja só, 4.300 vezes 1.10 dá 4.730. Crescendo 10% ao ano, a gente chegaria no preço justo atual de R$18 aproximadamente. É isso que o mercado está esperando. Mas, como eu disse, seja conservador. Sendo o quê?
Porque o preço seria de quase R$ 20 se eu adotar uma taxa de desconto de 13%, a qual estaria baixa diante da curva de juros hoje. Portanto, sinceramente, eu gostaria de aumentar posição na Caixa de Seguridade, mas para eu voltar a aportar no papel, com bastante retorno embutido, margem de segurança, etc e tal, R$ 15, cara. R$ 15 seria o meu preço ideal aí para voltar a aumentar a posição nessa ação. Mas enfim, essa é a minha visão, posso estar errado, já tenho uma posição ali tranquila na empresa, tô sem pressa. E outro detalhe, se o papel continuar crescendo realmente, não ficar só nessa projeção, nessa expectativa, continuar crescendo 10% ao ano, vai chegar um momento em que R$ 18 vai estar barato. Ué, se crescer por mais 2, 3 anos 10% ao ano, 18 vai ficar barato daí. Aí eu volto a comprar, não tem problema. Tô investindo para longo prazo, sossegado. O importante é seguir aqui o método, porque toda vez que a gente tenta violar o método, sem evidente justificativa, a gente toma ferro. É impressionante. Mas enfim, quanto que eu vou ganhar de dividendo com 13 mil ações? Eu vou ficar aqui com a projeção pessimista de lucro líquido, 4.515. Se eu dividir pelo número de ações, que são 3 mil papéis, onde é que eu vejo isso? Aqui no Investidor 10, você tem informação pronta, ó. Vou clicar em empresa, valores detalhados, 3 bilhões de papéis. Então aqui eu cheguei aonde? Eu cheguei no lucro por ação, LPA, o indicador LPA. Como a empresa entrega 90% do lucro, eu poderia receber 1,35 vezes 13 mil, R$ 17.600, dividido por 12, quase 1.500 por mês. O salário mínimo está 1.600, quase o salário mínimo. E quanto que eu investi? A importância de você comprar nos melhores momentos. Quanto que eu investi? Meu preço médio, 11,73. Então eu multiplico por 13 mil, eu investi 152.500. Então meu dividend yield on cost em relação ao preço de aquisição é de mais ou menos 11,5, né? Aproximadamente 11,5. Tá ótimo. Então assim, na prática, eu estou ganhando só na forma de dividendos 11,5% em relação ao que eu paguei. E eu comprar ação hoje para ganhar bem menos, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Para eu ganhar 13% no todo, eu teria que pagar 16. Se eu pagar 15, vou ganhar 13,5 a 14. Se eu pagar 14, aí eu ganho o ideal que a gente quer ganhar, que é 15% ao ano. Então, é esse tipo de conta que você precisa fazer que eu te ensino na comunidade Formação Mirai Investing. E também aos membros do canal, já que os vídeos exclusivos aqui da comunidade, esses vídeos aqui, já são mais de 100 vídeos, eles estão aonde? Eles estão no YouTube e aqui na comunidade. Então, você quer vídeo exclusivo e o acompanhamento do que eu estou fazendo na minha carteira? Por exemplo, aqui ó, análise da minha carteira e resposta a dúvidas dos membros. Você precisa disso aqui? Torne-se membro do canal. Tá ótimo, te agradeço muito. Se precisa ir além, ter acesso a tudo isso, relatório de análise, planilha de valor intrínseco e ainda o meu curso Formação Mirai Investing, comunidade Formação Mirai Investing. O link está aqui na descrição para você conhecer. Agora, significa que eu tenho que vender Caixa de Seguridade? Não, né? Eu vou desperdiçar aí uma renda de quase 12% ao ano, afora toda a valorização ali? Vamos focar na renda que é a perspectiva mais clara, né? Para que eu vou desperdiçar essa renda? Não, ela alimenta a minha carteira. Eu pego esses dividendos e compro outras ações, ou se for o caso, coloco no caixa, não tem problema. Perfeito? Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.